Muito se fala sobre transformar o mundo, mas você está pronto para realmente fazer isso acontecer? Transformar é agir, é ir na direção de um caminho ainda desconhecido. Para nós, transformar é tudo isso e mais. É ter a coragem de se reinventar. O novo deixa outras formas de conexão acontecerem. Por meio da tecnologia, do fomento à educação e às ideias empreendedoras, estamos criando novas experiências e ajudando a mudar vidas. Afinal, o futuro não é feito só de números, e sim de pessoas. Por isso, o nosso convite para a transformação é aberto a todos que querem ser parte dela. Mentes inquietas, projetos desafiadores e diversos, de startup a grandes empresas. Tudo isso é possível porque nos guiamos por um propósito ainda mais claro: transformar o mundo empoderando as pessoas a ver dados de forma diferente, ter novas perspectivas, descobrir possibilidades infinitas. Vamos transformar juntos? Oracle, a transformação começa aqui. A AWS é a plataforma de nuvem mais abrangente e amplamente utilizada do mundo. Organizações de todo tipo e tamanho utilizam a AWS para reduzir os custos, ficar mais ágeis e inovar mais rapidamente. A AWS fornece serviços tecnológicos sob demanda através da internet, com pagamento conforme o seu consumo. A AWS oferece mais serviços e mais funcionalidades do que qualquer outro fornecedor de nuvem. Isso faz com que ela seja mais rápida e fácil e tenha um melhor custo-benefício para migrar as suas aplicações para a nuvem e para criar qualquer coisa que possa imaginar. Com a maior comunidade de clientes em todos os setores de mercado, a AWS tem uma experiência incomparável e uma expertise em que você pode confiar para as suas aplicações mais importantes nos mais diversos e imagináveis tipos de uso. Labradoodle, donut de croissant, short saia. É uma saia e shorts. Todo mundo adora combinações. E as empresas também. E hoje elas estão adotando uma abordagem de nuvem híbrida com a IBM, que permite que você use inteligência artificial para se modernizar sem criar do zero, além de reunir todos os seus parceiros e clientes em um só lugar. É por isso que bancos, varejistas e empresas de telecomunicações estão escolhendo a nuvem híbrida, usando as ferramentas, as plataformas e o conhecimento da IBM. Olá pessoal, meu nome é Roberto Arruda, sou Chief Revenue Officer na SkyOne e eu quero convidá-lo nesse evento sensacional ABS Conference 2021. Hoje vai ter um roundtable que eu tenho certeza que você precisa participar. Ricardo Brandão, nosso CEO aqui na SkyOne, vai estar junto com outros feras discutindo como pensar fora da caixa. Eu tenho certeza que você quer reinventar o seu modelo de negócio, participar dessa dinâmica de transformação que o mercado está vivendo aí fora. Você e SV Software House não pode perder. Ricardo Brandão, nosso CEO SkyOne, vai estar com você nesse roundtable. Participe, venha conosco, seja bem-vindo. Nesse programa vamos explorar as origens do universo e encontrar a resposta para tudo. O mundo não é Totus! Totus ou Totivis? Eis a questão. Até Totus Brutus! Naquela altura eu estava tão desesperada, então eu só conseguia pensar no meu filho e gritar: é Tovis! É Tovis! É Totis! É Totis! Totivis. Aí diz a Shirley: é Totivis. Eu digo: não, é Totus. Santa ignorância! Vocês jovens não sabem mais pronunciar as palavras. É Compreende? TV Tocantins. Tocantins TV. Eu digo: Shirley é Totus e ela Totis. Eu disse: Shirley, vá tomar no... Tovis Talks, o seu podcast de tecnologia. Oh my God! Shalom! Gente, o certo é totus, mas não importa como você fale. Totus é uma palavra universal. Vem do latim, por isso que o V tem som de U e significa tudo.
Porque no universo da tecnologia, é isso que a TOTUS faz. Tudo. Que nem eu! É TOTUS, a maior empresa de tecnologia desse Brasilzão. Ah, tá velho. Bom, a gente vai agora para a primeira round table desse nosso segundo dia. O nosso tema é a jornada para a renda sustentável na economia digital. A jornalista Soraya Yoshida, do portal The Shift, vai conversar sobre esse assunto com os nossos convidados, que são o Diego Barreto, vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, o Fernando Perobelli, professor titular da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela também conversa com o Cid Torquato, presidente do ICOM, e também conversa com o Igor Cordeiro, diretor de Políticas Públicas e Sustentabilidade da Facili. Quem também vai participar desse bate-papo é você. Você manda suas perguntas aí pela caixinha, faça sua pergunta, que o pessoal vai conversar com você durante essa round table. Você deve ter visto aí também que tem um chat, você pode enviar seus comentários, dizer para a gente o que você está achando do evento, e tem uma caixa cheia de emojis aí, pode mandar os seus emojis para a gente, que a gente gosta. Ninguém vê os seus emojis não, tá? Pode clicar aí à vontade, que não vai atrapalhar as apresentações, mas para a gente é importante para a gente saber o que você está achando do nosso encontro. Afinal, ele é feito especialmente para você. Então, vamos à nossa primeira mesa redonda do dia. Olá, pessoal. Olá, todo mundo me ouve? Olá, Silvia, boa tarde. Silvia, olá, surpresa, sou eu, não é a Soraya amanhã. Mas vamos lá. Gente, bom, primeiro, super agradeço a presença de vocês, eu acho que a gente está com uma turma muito diversa para discutir um assunto tão amplo, né, que acho que tem tantas extensões. Aí, ontem, conversando com o Cid, a gente estava tentando achar aspectos bons da pandemia e a gente achou alguns, mas, enfim, eu acho que a gente tem uma oportunidade tremenda aí de conversar. Então, primeiro, meus agradecimentos a todos vocês e eu espero que a gente consiga tocar um papo bacana. Bom, a ideia, né, de discutir essa temática tem a ver com o fato de que a economia dos aplicativos, ou a gig economy, ou a economia colaborativa, né, elas são fenômenos globais de impacto socioeconômico que mudaram, né, a forma de relacionamento entre profissionais e empresas e abriram novas alternativas de geração de renda para todas as pessoas. A mudança começa a acelerar, né, ganha espaço também na regulação e é um sintoma dessa transformação, né? Eu acredito firmemente que a gente está agora chegando na última fase, digamos assim, da transformação de todo o mainstream, que é quando o mainstream antigo, aquele pedaço do mainstream antigo que anda mais lentamente, que são as leis, os governos que demoram para acordar, para entender o que está acontecendo, de repente descobrem que a realidade mudou, né, por força do consumidor, por força da tecnologia, e aí a gente tem uma corrida para juntar. Mas também tem muitas oportunidades. O modelo, as pessoas querem trabalhar diferente, a própria pandemia mostrou que o trabalho remoto e as alternativas de trabalho diferenciado, elas existem, então a gente tem aí um cenário complicado e, ao mesmo tempo, muito abrangente, mas que precisa ser atendido. Todos vocês têm aspectos diferentes nesse cenário. Então, eu queria, a gente colocar aquele combinado, eu queria começar, né, jogando a pergunta, uma pergunta um tanto quanto genérica, mas que vai caminhar bastante para isso, que o que é prioritário levar em conta para garantir que a inovação continua, porque ela é constante, né? E garantir para a gente criar um modelo sustentável de renda nesse cenário que
seja capaz de gerar inclusão, acesso, né, a benefícios que sejam bons para todos, né? Então, vou fazer o seguinte, como eu fiz ontem, eu vou começar por ordem alfabética, então vou pedir para o Cid Torquato começar, né? E depois a gente vai avançando aí. Bom, Silvia, super prazer, enorme estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Um abraço para o nosso querido presidente Rodolfo Führer e, né, aos amigos da ABS. Parabéns por esse evento, conteúdo fantástico, muito interessante. Como eu disse, é um prazer estar aqui. Bom, essa pandemia, obviamente, pegou todo mundo de calça curta, né? Ninguém esperava isso, ninguém estava preparado para ela, e ela teve impactos tremendos, né, em todos os segmentos da sociedade. Hoje em dia eu falo mais, eu vivo mais essa questão da deficiência, né, e dos aspectos de como as pessoas com deficiência vivem na sociedade, e trabalho bastante com a questão da empregabilidade da pessoa com deficiência, até porque, né, como você sabe, há 14 anos atrás, eu, num momento de descuido, fiz um mergulho na Croácia, quebrei o pescoço e fiquei tetraplégico. Então, eu vivo essa realidade há 14 anos, essa é a realidade da pessoa com deficiência. É uma realidade muito dura no Brasil e no mundo. As pessoas com deficiência, esse é um fenômeno global, isso não é cultural, isso eu acho que é fruto de um atavismo do ser humano. Existem muitas restrições, muito preconceito com relação à pessoa com deficiência. A gente tem aí relatos na pandemia, muitas pessoas com deficiência perderam emprego, né, na questão nas demissões que ocorreram, mesmo com um decreto governamental proibindo as demissões de pessoas com deficiência, o decreto foi totalmente desobedecido, a gente sabe de muita gente sendo demitida. Mas, como a gente comentava ontem, por outro lado, eu quis olhar o lado né, eventualmente positivo, né, potencialmente positivo, que essa pandemia e a questão do online, da virtualização, né, que a gente vive, pode favorecer a pessoa com deficiência nessa perspectiva de renda, né, de trabalho e renda. E né, a gente bateu esse papo ontem, né, você concordou comigo que o virtual, né, o que a gente está fazendo hoje aqui, deixa todo mundo mais ou menos igual. Ou seja, você é o que você aparece nessa telinha pequenininha. Eu sou o que eu estou aparecendo nessa telinha pequenininha que vocês estão me vendo. Isso, por um lado, né, vendo pelo lado otimista da coisa, pode abrir espaços interessantes, e tem aberto, com certeza, espaços interessantes para pessoas com deficiência atuar nesse mundo virtual. Né? Como eu disse, o mundo virtual, ninguém sabe que eu sou cadeirante, me olhando nesse quadradinho, e o preconceito desaparece, ou diminui, né? Pode ser preconceito porque eu sou careca, ou outras vieses, mas não o preconceito com relação à deficiência. Eu conheço muitos talentos, né? Gente que é muito talentosa em várias áreas, muito na área digital, na área de software, na área de programação, na área de design, gente que não consegue sair de casa por uma série de razões, por questões né, patológicas, né, por questões de limitações que eles têm em função da deficiência, mas também por questões do entorno, né, onde eles moram, a calçada é ruim, a rua é péssima, o ônibus passa longe, né, e eles não têm muitas condições financeiras para ficar se locomovendo de táxi. Então, eu sei de casos de gente que se colocou, né, seja trabalhando em empresas ou empreendendo, e que gente que não, quer dizer, que só tinha antes dessa virtualização
a opção de se empregar pela lei de cotas, e a lei de cotas quase que exige a participação presencial da pessoa nas empresas, porque para fazer a inclusão completa da pessoa. Então, a questão da lei de cotas, até há pouco tempo, eles estão revendo isso, os fiscais do trabalho e tudo mais, a questão do home office, isso era vilanizado na empregabilidade da pessoa com deficiência, como diz, está sendo revisto, muito em função desses casos reais, né, de pessoas que não podem sair de casa e foram empregadas, ou em outros casos deslancharam aí seus empreendimentos nesse momento tão difícil para todo mundo, né, mas que, sem dúvida, traz, abre portas, abre oportunidades para uma série de pessoas. Então, queria dar esse depoimento inicial para você. Boa. Maravilha. Acho que tem umas coisas que aparecem que são extremamente interessantes aí, uma abertura. Diego, você é VP do iFood e tem um livro sobre é hora de olhar o empreendedorismo e o mercado e os negócios de outra forma. Conta para a gente qual que é a tua visão, aí, os seus 5 minutos de reflexão. Silvia, primeiro, super obrigado pelo convite. Legal ouvir o Cid aqui, Fernando, Igor, beijo, um abraço aí para todo mundo. Silvia, a gente vive um momento mágico. Eu sou muito otimista com o que está acontecendo. O Brasil, historicamente, é um país que se organizou de uma forma extremamente linear, aristocrata, elitista, preconceituosa, machista, racista. É só a gente olhar, do ponto de vista sociológico, antropológico, quem é a nossa sociedade. Essa é a nossa sociedade. E a realidade é que o Brasil sempre foi muito distante do processo de desenvolvimento de tecnologia, e no momento em que acontecia a convergência das tecnologias sendo criadas nos modelos de negócio, isso levava décadas, se não séculos, dependendo do momento, para chegar no Brasil. O que acontece nesse exato momento, Silvia, é o oposto. Pela primeira vez na história do Brasil, fruto da completude da globalização, da integração das cadeias de valor, a tecnologia, seja ela em que formato for, ela chega com muito mais velocidade no Brasil e ela chega de uma forma já escalável, o que significa que ela chega barata. O que significa, em última instância, que pessoas como eu, como você, como o Cid, o Igor, o Fernando, qualquer pessoa passa a ter acesso à tecnologia, criando uma série de alternativas até então inexistentes. Eu vou dar 2, 3 exemplos bobos, idiotas. Quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó e dizia que ela fazia o melhor brigadeiro do mundo. Eu nunca soube se aquele era o melhor brigadeiro do mundo, porque o máximo que eu podia fazer era tentar vender o brigadeiro dela na minha família. Hoje, eu entro no iFood, coloco isso lá, eventualmente vende um monte, ganho um monte de estrelinha boa e eu falo, é de fato o melhor brigadeiro do mundo, eu vou fazer disso um negócio. Ou eu recebo nada, nenhuma estrelinha, e falo, na verdade, eu só acho que é porque é minha avó. Hoje, um jovem no interior de um estado que não é um estado economicamente rico, faz miçanguinha e eventualmente faz uma miçanguinha maravilhosa, entra no Mercado Livre, coloca lá, cria um logo simplesinho no PowerPoint, sobe no Instagram, faz um bom conteúdo, tenta tracionar de forma orgânica e, de repente, 1, 2, 3 anos depois, ele está vendendo a quantidade suficiente de miçangas para poder ter uma vida digna e o Mercado Livre vai lá e faz tudo para ele. Entrega, processa pagamento e tudo mais. E o Cid acabou de dar um outro exemplo em que a tecnologia consegue, de alguma forma, reduzir, ainda que pudesse ser de um outro jeito, mas a realidade é que reduz um pouco do preconceito que a gente tem quando nossos olhos enxergam alguma coisa. É claro que eu adoraria que o preconceito não existisse, independente do olho mostrar ou não, mas a realidade é que pessoas muito talentosas, que enfrentavam uma série de barreiras, hoje, por causa dessa maior convergência de tecnologias baratas, permite que pessoas talentosas possam desenvolver o que elas querem. É um momento de inflexão de curva. Quando a gente olha para esse Brasil que tem formado unicórnios e não unicórnios nesses últimos 10 anos, a gente está falando disso, garotos e garotas que passam a fazer isso. Quando a gente olha para a internet e vê o Whindersson Nunes saindo do sertão do Piauí, pobre, miserável, com o celular quebrado e sem dinheiro no bolso, se transformar no fenômeno de comunicação que ele é hoje, isso é prova disso. Quando a gente olha o Thiago Nigro fazer isso no mercado financeiro, isso é prova disso.
E quando a gente olha brasileiros extremamente talentosos em tecnologia, que conseguem agora um emprego nas melhores empresas do mundo, porque a barreira física, o transporte, o visto, o passaporte não é mais um problema, a gente está falando de oportunidade. É um momento belo, nicho, está começando, é pequeno, mas essa curva está inflexionando. Muito bacana, com certeza, concordo com você. E com ela vem um monte de desafios aí, oportunidades que a gente vai discutir agora ao longo do papo. Professor Fernando, diga lá, como é que um economista vê esse fenômeno todo? Boa tarde, Silvia. Boa tarde, colegas de mesa. É um prazer enorme estar aqui, continuando esse debate que a gente fez há um tempo atrás aí, né? A gig economy, eu digo que ela me atropelou, literalmente, né? Como usuário e como uma grande oportunidade de trabalho, né? Tenho feito trabalhos para grandes empresas que estão nas economias dos aplicativos, e que eu achei muito interessante isso que o Diego falou, da heterogeneidade complexa brasileira, né? Todo e qualquer indicador que você avalie, o Brasil é heterogêneo, né? Se a gente vai avaliar a renda, se a gente vai avaliar grau de instrução, se a gente vai avaliar a nossa curva demográfica, nós somos heterogêneos, né? E aí eu acho que os economistas entram muito aí, né? Quer dizer, a gente avaliar esses condicionantes de oferta e de demanda dessas empresas, né? Como Silvia falou no seu início, a gente já superou uma série de questões. Se a gente olha aí, não vou descer nem tanto, mas vamos descer 10 anos, na verdade, a gente tinha uma discussão muito inicial, até por causa da questão tecnológica, até por causa da entrada dessas firmas no Brasil, no nosso dia a dia. Então, o que a gente pode analisar, como todo e qualquer economista analisa, é olhar o lado da oferta e olhar o lado da demanda. E nessa oferta e demanda, a gente tem uma questão institucional. Pelo lado da oferta, pelos trabalhos que a gente tem desenvolvido na minha equipe, o que a gente percebe são questões no que se refere a micro, né, quer dizer, a oferta do serviço. Então, cada vez mais as empresas, e aí estou falando das grandes empresas da gig economy, elas estão preocupadas com a garantia de melhores condições de trabalho, e essa é uma questão essencial para a perenidade, né? Mais segurança, no que se refere tanto ao lado da oferta do trabalho, da oferta do serviço, quanto pelo lado da demanda do consumidor. Eu quero um aplicativo que seja seguro, eu quero a aquisição de um produto que chegue rapidamente na minha casa, né? Pelo lado da oferta, a fidelização dos colaboradores, essa é uma grande questão hoje na discussão da oferta desses serviços, porque há a flexibilidade de se trabalhar para várias empresas, mas a gente vem notando que essa tendência de um percentual de colaboradores fidelizados traria um melhor resultado, melhor produtividade, melhor identificação da marca, né? E, portanto, sim, uma construção de uma relação mais próxima com o colaborador, que, na verdade, eu acho que muda no ambiente econômico, porque no passado era uma relação meio que distante, né? Por quê? Porque também a gente via como uma renda não perene. Pelo lado da demanda, e aí eu sou também, né, um demandante, né? Então a gente quer garantia dos serviços prestados, né? Melhor funcionamento dos aplicativos, mais segurança, aplicativos mais amigáveis, a fidelização também do próprio cliente. Eu acho que então são questões de oferta e demanda. Mas nesse meio aí, nessa meiuca, nessa briga, eu acho que a gente ainda tem as questões institucionais, né? Quer dizer, e que aí no Brasil eu acho que acelerou. Mas se a gente continuar num país que muda a regra à medida que o sol aparece, que a lua aparece, com certeza investimentos perenes não vão continuar acontecendo. E aí, o que vai acontecer? Eu acho que é um fato que o Diego falou, o cara lá em Bangladesh, o cara lá em qualquer lugar do mundo pode oferecer serviços aqui, estando num ambiente institucionalizado, digamos assim, sem muito ruído. Então, acho que essa questão institucional ela é premente numa discussão econômica, né? E aí, Brasil é legal, porque, por um lado, a heterogeneidade ela pode trazer coisas péssimas, né? Enfim, heterogeneidade de renda, concentração de renda, traz coisas muito ruins pelo campo econômico, não traz uma sustentabilidade do crescimento, né? As pessoas acham que
só a classe A e B deve consumir. Coitada dessa economia, né? A gente teve um crescimento recente na nossa economia que foi sustentado justamente pelo crédito, pelo crescimento das classes D, E e C, né? Quer dizer, a nossa economia passou a girar internamente. Então, eu acho que essa é uma outra questão que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar pelo lado econômico, né? A questão da renda, a questão da instrução, a questão da faixa etária. Só mais 2 pontos nesse debate inicial. A questão do mercado de trabalho, né? A questão do mercado de trabalho, inicialmente, era a complementação de renda, né? O Diego deu vários exemplos aí hoje de pessoas, de atividades que são rendas perenes, né? E que tem como principal atividade sendo desenvolvida na gig economy, como sendo a sua renda perene. E aí eu acho que a gente teve a ruptura da crise sanitária para o mal, para o bem, para o lado que for, né? E essa ruptura da crise sanitária, ela sim, ela traz uma grande oportunidade e traz muitas mudanças nesse mundo da gig economy. E uma delas que eu percebo é o seguinte: a gente tinha uma quantidade de indivíduos pelo lado da demanda que não faziam uso ou que meio que estavam distantes dessa economia como usuário. E aí vem um desafio para o caso das empresas. Eu preciso, então, grab this guy, quer dizer, eu preciso segurar esse indivíduo agora, mesmo porque a Silvia gosta de falar da disrupção, e realmente é disruptivo a cada momento. Então, esse indivíduo que não estava presente nessa economia como demandante, agora ele está, porque a gente teve uma crise sanitária e a solução dele foi usar esses aplicativos. Mas aí um novo desafio que eu acho que se coloca perenizar esse grupo de indivíduos, e que é uma grande oportunidade, né? Então, assim, em síntese, economicamente falando, seria esses os minhas primeiras falas. Obrigado. Muito bom, Fernando. Igor, você tem um projeto de social commerce, né? E aí, nesse contexto todo, também é inclusão. Eu queria que você contasse, fizesse a tua reflexão sobre o cenário e como é que a gente Silvia, avança. Eu digo primeiro assim que a gente não combinou aqui as falas, mas está tão perfeito que parece um programa de televisão assim com os roteiros próprios, porque primeiro eu acho que o posicionamento a partir do que o Cid falou, assim, se tem uma coisa positiva acontecendo é que esse debate necessariamente está acontecendo agora. Quando a gente vê grandes empresas olhando para a real construção do ESG, é que a gente vê uma transformação acontecendo. E evidente, respeitando as lógicas de mercado, né, Silvia? A gente está falando de uma economia capitalista, do qual precisa olhar para KPIs, precisa construir capacidade efetiva de transformação. E aí é nesse sentido que eu acho que a gente está muito conectado com os colegas, com o Cid, com o Diego e com o Fernando, agregando alguns outros elementos. Assim. Primeiro, um lugar de dor, né? Se a gente olhar no Brasil, na nossa economia, na nossa realidade social, Silvia, 5 milhões de brasileiros desceram de classe social durante a pandemia. Nós estamos falando de 75% da população das classes D e E. É um número um pouco doloroso, se a gente olhar de modo geral, a gente também inclui a classe C, mas a gente está falando de renda abaixo de R$4 mil familiar. Essa é a realidade brasileira e esse é o Brasil profundo do qual a gig economy pode transformar verdadeiramente. E aí, de que maneira, né, Silvia, trazendo a tua reflexão inicial, é construir um mecanismo em que as camadas mais populares sejam partícipe e, ao mesmo tempo, protagonistas desse processo. Como destacou o Fernando, a gente precisa olhar para que maneira essa efetiva inclusão digital está acontecendo. E quando eu olho para esse ponto, Silvia, aí vem a Facili, né, assim, rapidamente dizendo isso. Nós somos um social commerce que tem como desafio justamente conectar essas camadas mais populares com o e-commerce. E a gente aprendeu muita coisa ao longo desse ano, Silvia, especialmente o desejo dessas pessoas de se incluírem, de participarem, de construir essa transformação e de empreenderem. A gente sempre fala de um país empreendedor, mas a gente não construiu esse raciocínio, esse racional, para que o brasileiro tivesse isso na sua estrutura. E aí, como disse o Diego, no momento em que a gente começa a dar oportunidade
para esse brasileiro trabalhar e viabilizar seu sonho, a gente começa a dar condições para isso acontecer. Entretanto, eu preciso entender que a gente está falando aí da necessidade de incluir os termos de economia circular, logística reversa, transformação efetiva ambiental e pensar nessa rede como uma rede transformadora de economia. Eu acho que durante muito tempo pensou-se em responsabilidade social como algo relacionado à filantropia, ou mesmo a somente contribuir para a transformação a partir de doações, que é fundamental, mas a gente está falando de transformar para que a gente possa ter uma sociedade um pouco mais equilibrada. E essa justiça econômica gera economia, né, Silvia? A gente não está falando de justiça econômica simplesmente por algum tipo de ideologia. A gente está falando para que o mercado econômico possa ser mais vigorante. E aí, nessa perspectiva, é que a gente queria agregar assim, elementos como isso, né? Dentro do nosso modelo, por exemplo, de negócio, a gente participa da comunidade através de pontos de retirada. E aí a gente percebe que, nessa perspectiva, desses 75% da população brasileira, mais de 80% não tinham usado, antes da pandemia, um meio digital de compra, porque ele não se sentia incluído. Incluído em que medida? Na medida em que ele tivesse condições de, ao modo dele, da condição financeira dele, que ele pudesse fazer parte daquele espaço. Vou dar um exemplo claro, Silvio. A maior parte da população pobre não tem cartão de crédito. Então, ele não tem como comprar à frente. Ele ganha o dinheiro hoje e gasta semana que vem. Agora, como incluí-lo de modo em que ele possa se sentir parte desse processo? E eu acho que esse desafio é um desafio de todos, de toda a gig economy, para que a partir dessa premissa a gente possa construir uma economia de capital mais pautada numa construção real, democrática, participativa. E aí, se a gente olhar para outros mercados, Silvia, se a gente olhar, por exemplo, para o mercado de alimentos propriamente da produção, nós estamos falando de 70% da alimentação brasileira ser feita pela agricultura familiar. Mas a gente está falando da agricultura familiar com uma participação de menos de 20% na economia nacional. E qual é a grande deficiência? Falta de acesso à tecnologia, a condições de adentrar esse espaço que a gig economy consegue viabilizar. E aí, acho que a partir dessas premissas, a gente consegue observar, como disse o Diego, e trazendo o que um colega mesmo sempre diz, a gente está no minuto 1 dessa grande transformação que eu estou com o Diego. É um momento muito positivo. É um momento em que a gente pode efetivamente incluir e equilibrar um pouco essa balança econômica brasileira, né? Não é orgulho para nenhum país uma desigualdade social desse tamanho, até porque ela gera violência e tantos outros problemas de ordem social. E aí, quando você trouxe o termo da regulação, ela caminha muito mais rápido, né, Silvia? Eu concordo com você. Se a gente olhar para os grandes marcos transformadores, eles não levarão mais 10 anos, 5 anos, 7 anos, como levaram em outro momento. E aí, o meu destaque é o diálogo, Silvia. Eu acho que é estabelecer condições para que a gente possa, através dessa relação entre as empresas, o mercado produtivo, e aí identificar, como disse o Fernando, empregabilidade e consumo. No momento que a gente olhar e equilibrar e dialogar, a gente vai produzir grandes transformações. Acho que a gente tem que, como a gente falava ali antes de começar o evento, nós temos que transformar o nosso dia a dia num lugar que faça sentido. E esse sentido se dá para esse equilíbrio econômico, social e financeiro. Sensacional. Muito bem, vocês ajeitaram o terreno aí agora, está tudo em cima da mesa. Então, eu queria começar só, Fernando, vocês fizeram várias pesquisas lá na FIP, né? Eu queria muito pedir para você falar um pouco desses números, porque eles dão uma dimensão interessante, né, do que é o cenário. Então, você consegue contar para a gente um pouco o que é esse impacto, afinal de contas, que a gente está falando? E aí eu queria depois avançar para os outros aspectos. Como eu falei, eu fui atropelado pela economia dos aplicativos, né? Tive o prazer de trabalhar com as empresas. Diego é meu parceiro aqui, né? A gente tem trabalhado na iFood, um trabalho muito legal, a 99, a Uber, enfim, todas essas grandes empresas. E aí é o seguinte: essas empresas, elas fazem parte de um sistema econômico, e algumas vezes a gente pensa que essas empresas elas estão desplugadas desse sistema econômico, né? E na verdade não. A gente tem uma cadeia produtiva, a gente tem uma economia circular a partir destas empresas, a partir da atividade dessas empresas. E não só
em termos de produção que a gera, né? Na verdade, a gente consegue capturar os efeitos multiplicadores sobre renda, o efeito multiplicador sobre emprego, o efeito multiplicador sobre impostos, né? Que essa era uma discussão anterior, né? Quer dizer, da questão de pagamento de impostos, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho, e é um trabalho que, na verdade, nós conseguimos, então, mensurar esse efeito dominó, né? Uma pergunta que a gente responde sempre, em alguns desses trabalhos respondemos, é o seguinte: e aí? E se não existisse essas empresas? O que seria da economia? E a gente consegue mensurar, por exemplo, variações de diminuição do PIB, a variação da diminuição da renda, de diminuição da arrecadação. E mais interessante, aí eu vou voltar no primeiro ponto, que a gente já falou aqui, da questão da heterogeneidade brasileira, né? A gente tem mensurado isso nas diversas unidades da federação, em alguns projetos até em municípios, né? Por quê? Porque a gente começa a perceber que o cidadão que morava não no núcleo duro da economia de São Paulo, mas que mora e faz seus negócios na periferia de São Paulo, ele começa a se inserir nessa economia circular. E ele começa a gerar renda, ele começa a gerar produção e ele começa a gerar emprego, e isso se espraiar pela economia. Então, é essa a avaliação que a gente tem feito, né? Agora, e essa avaliação ela pode ser feita em termos de país, ela pode ser feita em termos de município, de estado, né? E eu acho que assim, o recado, né, a vantagem desse tipo de avaliação é perceber o quão impregnado, e eu acho que a palavra é essa, a gig economy está na economia brasileira, né? O quanto de efeito multiplicador em termos de agregados macroeconômicos, ou seja, geração de renda, geração de emprego, geração de arrecadação de impostos, a gente pode estar captando dessa economia. E de forma, só para finalizar, de forma direta, não só pela existência da empresa, mas os impactos indiretos, ou seja, quando esse indivíduo, por exemplo, que trabalha numa empresa de aplicativo de transporte, né? Toda a cadeia produtiva, além da gasolina, da aquisição de um seguro, da locação, da locadora do carro, enfim, toda essa cadeia a gente consegue mensurar e a gente está mensurando, e eu acho que essa é uma resposta interessante. Bacana, muito bom. Bom, eu queria pegar, Diego, você colocou bem essa questão de que com a gig economy a gente consegue expandir oportunidades para pequenos empreendedores, mas ela tem um tecido, né? Ela tem um ecossistema. Então, a gente tem, de um lado, o consumidor demandando esse produto, as oportunidades de venda de produtos diferentes a gente viu aparecerem durante a pandemia. Então, quem sabia fazer pão abriu uma loja de pão e começou a vender pão pelo Instagram e começou a entregar com o carro próprio, e que depois se inseriu dentro dos aplicativos. Quem cuidava de planta e tinha dedo verde conseguiu entrar nessa onda de todo mundo ter planta, né? Eu comprei planta pelo Instagram. Então, a gente viu um cenário muito efervescente, mas tem um pedaço desse ecossistema que é assim, uma vez que tem vários pontos, assim, alguém pediu, alguém produziu, alguém tem que entregar, e aí a gente entra em todo esse ecossistema, que é a discussão que a gente está fazendo hoje. Geração de renda versus salário, né? O modelo antigo, século XX, modelo novo, século XXI. E aí eu queria pedir, Diego, se você consegue começar essa discussão, para onde a gente vai, e depois pedir para todo mundo entrar, principalmente Fernando, porque tem uma visão disso, mas Igor e Cid, eu queria... Agora, a tua opinião é essencial, Diego, até porque eu sei que você tem uma discussão bastante importante. Silvia, esse é um ponto super importante, e a gente tem aqui ângulos muito diferentes, e as coisas precisam ser vistas dentro sempre de uma jornada, né? Acho que essa discussão ela fica muito rasa, na grande maioria das vezes, porque a gente sai da jornada e fala da foto, né? Você pega uma pessoa que está querendo emagrecer,
ela perdeu os primeiros 2 quilos, e você não vê o valor da jornada, você vai continuar dizendo que ela não está com saúde, né? Você só vai achar que ela está com saúde quando ela chegar lá no peso perfeito que o médico disse para ela. É uma visão míope, é uma visão de quem olha muito pouco a evolução social e econômica de um país. A questão da renda, ela existe no Brasil desde sempre. Mas a gente tem uma visão míope, simplista, bobinha. Então eu sempre digo para as pessoas, como é que vocês acham que vive o mecânico que historicamente vai consertar seu carro, do seu avô, do seu pai ao longo dos últimos 50 anos? Renda, não é salário. Como é que vive o eletricista que vai na sua casa 2 vezes por ano, na casa do Cid mais 2, do Fernando mais 2, do Igor mais 2, da Bruna mais 2, e aí ele consegue fechar o mês dele para poder ter dinheiro? Renda. Como é que vive a manicure em várias cidades no Brasil, indo de casa em casa, quando e se o cliente quiser que naquela semana a mão, o pé seja tratado? Então, a discussão salário versus renda, ela existe desde sempre. Só que é muito mais conveniente e fácil, inclusive do ponto de vista numérico, e o Fernando, como economista, sabe disso, a gente isolar essas coisas de uma forma mais simples, porque é difícil você trabalhar com números que você não enxerga, né? Ou seja, eu prefiro colocar tudo numa cápsula e chamar de informal e dar um nome pejorativo, porque é muito difícil eu ir lá e pegar esses números e compreender, entender, ver frequência, ver estabilidade, instabilidade, volatilidade, etc. Então, quando eu olho para essa discussão, Silvia, tem um lado bom dela. A tecnologia, o Geek Economy, ela é, em grande medida, uma forma de dar luz para essa discussão. Hoje, quando você entra no Get Ninjas e consegue ver um eletricista sendo contratado, você está vendo o fluxo que você não enxergava antes. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a existência da estrutura CLT, ela é importante, mas isso não significa que ela é imutável. E esse é um problema que o ser humano convive via de regra. O ser humano tende a querer coisas imutáveis, porque isso diminui a entropia e facilita a rotina. Então, a CLT, ela gerou entropia. Quando? Quando ela não existia e um dia a gente diz, está na hora de ter. E ela vem evoluindo ao longo do tempo. E essa evolução hoje, por causa dessa dinâmica, desse ecossistema, essa palavra que a gente tanto mencionou, de tecnologia, etc., ela precisa ser revista novamente. Por quê? Porque o trabalho da Gig Economy, ela abre algumas facetas que têm um valor social e econômico muito importante. Qual é o valor social? Primeiro, tem pessoas que não querem trabalhar com rotina, tem pessoas que querem levar o filho para a creche todo dia, tem pessoas que querem tomar uma cachaça na quarta-feira à noite e acordar quinta mais tarde. E qual o problema disso? Tem pessoas que querem jogar futebol domingo à noite e não ir trabalhar segunda cedo. E qual é o problema disso? Do lado econômico, existe uma questão de eficiência, de produtividade. Ou seja, empresários, empreendedores, eles começam a olhar para um país, para um Brasil, que pode ser mais produtivo. E o Fernando pode falar disso 10 vezes melhor do que eu. Países mais produtivos tendem a gerar mais valor. Aí tem que vir na sequência a distribuição desse valor, naturalmente, senão você concentra a renda. Agora, isso quer dizer que são tudo mil maravilhas? Não. Onde é que está o ajuste disso tudo? Nós precisamos discutir 2 coisas na sociedade brasileira: proteção social mínima e renda mínima. Que são discussões que precisam ser discutidas também. A gente está muito atrasado enquanto sociedade. Parte do meu tempo hoje, Silvio, cerca de 20% do meu tempo, eu gasto em Brasília discutindo esse tema. Nós precisamos de proteção social mínima, independente da Silvia ter uma carteira de trabalho ou não, do Cid querer ter flexibilidade ou não, e por aí vai. Nós precisamos discutir esse tema. E esse tema está relativamente bem endereçado no Brasil pela estrutura do MEI, que precisa de 1000 ajustes. Mas existe a ferramenta. A ferramenta não precisa ser reinventada, ela precisa ser aperfeiçoada. E, na outra ponta, o que a gente precisa é garantir renda mínima para resolver um outro problema que nem tem muito a ver com essa conversa aqui, mas ele fecha um tripé. Que é um tripé de pessoas que talvez nunca tenham oportunidade no Brasil, pessoas que não queiram estar na gig economy, mas estão e recebem uma proteção,
e aquelas que querem estar e mesmo assim têm a proteção, aquelas que são CLT e aquelas que são empreendedores / empresários. A beleza de uma função sistêmica, de um equilíbrio sistêmico, é ter todas as alternativas. O que você vai escolher, ou o que a gente, como Estado, vai optar por incentivar, é uma outra discussão. Mas a existência da alternativa é muito importante. Tá, faz sentido. Fernando, já que o Diego mencionou, jogou a bola para você, eu queria que você pegasse ela e andasse, para depois a gente continuar avançando. Eu acho que o Diego tocou em algumas questões importantíssimas. Eu vou começar pela última, que é essa discussão de renda mínima e proteção social. Né? Para mim, é ponto em comum a necessidade de uma discussão sobre essa, mesmo porque essa discussão vai nos levar ao chamado círculo virtuoso da nossa economia. Né? Por quê? Você diminui a incerteza, você regulamenta e você traz as pessoas para dentro. Você sai do informal ou da economia subterrânea, se você tem esses parâmetros iniciais de proteção social e renda mínima. Então, essa é uma questão. Nós não estamos aqui falando de um Estado protetivo ou de um Estado, enfim, nos moldes arcaicos. Não. Algumas garantias, sim, são funções do Estado, são necessárias para quê? Para que a gente até diminua essas heterogeneidades e crie um efeito multiplicador potencial, uma absorção interna forte na economia brasileira e sustentável pela sua absorção interna, como, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande player internacional, mas ele é um grande player internamente. A economia americana se sustenta por um mercado interno, por uma capacidade de absorção interna. Então, eu acho que essa questão da renda mínima e da proteção social nos levaria a isso. Ponto. Uma outra questão que eu acho que é muito interessante, principalmente na gig economy, é a questão da produtividade. Por quê? Porque se eu não for produtivo, se o meu produto não tiver inserção, se o meu produto não for um produto, enfim, de qualidade, diferenciado, nesse mundo atomizado, porque a gig economy traz para a gente a atomização do indivíduo, em várias nuances, né? Hoje você falou do dedo verde, né? Mas todos nós compramos plantas durante a pandemia, todos nós compramos bolos, chocolates advindos via plataforma do iFood de nano-empreendedores. Só que esses nano-empreendedores eles estão revolucionando o mercado. E aí estou trazendo uma certa atomização, e aí eu estou indo lá no nível micro. Eu saí do nível das empresas que distribuem esses indivíduos, que organizam as plataformas, mas eu estou indo para o nível micro, e esse nível micro é que permite, sim, o indivíduo que faz miçanga no Piauí estar presente em São Paulo. E se a sua miçanga é legal, se eu me atrelo a uma plataforma de transporte que não vai inviabilizar o meu custo, todo o meu processo de produtividade faz com que eu ganhe mercado. Então, eu acho que a gente tem uma outra revolução, que é uma revolução do nanoempreendedor, não estou nem colocando o microempreendedor, do nanoempreendedor, e que é, sim, um empreendedor, quando o Igor traz o número de pessoas que vivem com uma renda, nem vou falar abaixo da linha de pobreza no Brasil, porque aí a gente desiste, fecha a mesa e vai embora, né? E aí a gente liga com a renda mínima, mas essa questão da produtividade, ela está com um grau de liberdade muito grande hoje, né? Então, acho que essas duas questões são potenciais questões, além de outras que a gente precisaria discutir. Perfeito. Cid, como é que você enxerga isso ainda dentro desse contexto da possibilidade de inclusão de fato, né, da população? Acho que está sem som. Sim, queria fazer uma ponte com o que o Diego falou, que é muito interessante, dessa disponibilidade crescente de tecnologias de todas as naturezas.
inclusive, né, o crescimento do espectro da tecnologia assistiva, são as tecnologias que ajudam pessoas com deficiência a minimizarem suas incapacidades, suas limitações e maximizarem suas habilidades. Então, por exemplo, até dezembro, eu era secretário municipal da pessoa com deficiência e em janeiro, final de janeiro, eu assumi a presidência do ICOM. O ICOM é um exemplo disso. Eu não sei se vocês conhecem a ferramenta, conhecem a tecnologia, mas é algo extremamente interessante, né? Nós fornecemos à comunidade surda, né, via empresas e governos, a inclusão da pessoa surda, que é um pária linguístico no seu próprio país. Então, por videochamada, nós oferecemos a essa comunidade um intérprete onde elas precisarem. Então, isso eu implantei isso na prefeitura há uns 3 anos atrás, foi uma revolução, no sentido de que hoje a comunidade surda que né, vive em grande medida à margem da nossa sociedade pudesse né, participar de mais e mais situações. Então, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, está crescendo o uso do aplicativo na saúde, na área da saúde, consultas médicas, partos. Imagina a seguinte situação: uma parturiente, certo? É parturiente mesmo, senhor? Uma parturiente está ali na mesa, né, com toda a equipe médica e de apoio tal, né, posta, e ela é surda. Eles não conseguem se comunicar com ela. Então, o que a gente faz? A gente abre o celular, aciona, chama o aplicativo, aciona o call center, aparece um intérprete de Libras em tempo real que vai intermediar as ações os movimentos e as pressões, sei lá, que a parturiente e muitas vezes o seu companheiro, que é surdo também, tem que fazer naquele momento do parto do seu filho. Olha que loucura, né? Então, imagina isso em outras situações, né, na vida cotidiana dessas pessoas, o que isso tem promovido de inclusão, né, em todos os sentidos. Então, eu citei esse caso que eu estou envolvido né, mais diretamente, mas a gente pode pensar em vários aplicativos que têm surgido para as pessoas cegas, né, aplicativos que vêm sendo oferecidos para pessoas com deficiências intelectuais, né, se comunicarem mais facilmente. Então, né, eu faço essa ponte com o que o Diego falou, dessa oferta crescente de tecnologia, que representa, né, um ferramental, né, de inclusão extremamente importante. De novo, né, se todas as pessoas não estiverem incluídas na sociedade, difícil alcançar sustentabilidade. Então, e a gente vive numa sociedade que exclui não só as pessoas com deficiência, mas, né, vários outros segmentos. Então, pelo menos nessa nossa área, eu estou vendo com otimismo, né, esses dias atuais, né, no processo de inclusão da pessoa com deficiência e no processo de buscar uma sociedade mais justa, né, e uma sociedade para todos. Perfeito. Igor, a gente está... Diego e o Fernando levantaram bem as questões dessa inclusão, né, do ponto de vista de como é que a gente regula e como é que a gente resolve essa equação nova. Como é que ela aparece para você? Eu estou em linha com o Diego e com o Fernando, Silvia, assim, na perspectiva de derrubarmos mitos, né? Eu acho que a gente precisa entender, acho que 2 aspectos muito importantes, Silvia. Se a gente pensar, né, já é um clássico, né, o primeiro livro do Harari, que estoura
já podemos chamá-lo de clássico. Quando ele trata o ponto em que a gente fala assim, a economia digital, né, a mudança do paradigma da nova indústria pode cessar empregos, mas também pode criar outros, e criar outros modos econômicos. E a gente está vivenciando isso agora, vivenciando a parte boa da tecnologia de gerar um caminho enorme de possibilidades. Agora, ele só pode acontecer se tiver política pública junto, e acho que por isso que o Diego está correto em gastar 20% do tempo dele em Brasília. E digo também que a gente precisa construir essa perspectiva de derrubar mitos sobre renda básica, por exemplo, Silvia. Eu tenho falado isso com uma certa frequência, Silvia. Para os mais capitalistas, não há como construir capitalismo sem poder de consumo. Se a gente tiver uma concentração absurda de renda, como é que nós vamos ter uma capacidade de equilíbrio econômico para novos empreendedores, para a economia digital acontecer? Então, esse reequilíbrio é estratégico, necessário, programático, sistemático. E aí, quando eu penso nisso, Silvia, é a gente olhar, e é por isso que eu falei que eu estou muito em linha com o Diego, é quebrar o mito de entender que tem pessoas que não querem seguir uma lógica, que é até uma lógica portuguesa da gente, né? Do nosso processo colonizatório, de olhar para a premissa de um modelo muito estruturado que só funciona aquele. A gente tem outros modelos sociais e precisamos cuidar dessas pessoas para que elas também possam ter, a partir de um mínimo de segurança, a capacidade de empreender. Aí vou citar outros pensadores atuais assim que justamente trazem esse ponto. Como é que você vai pensar em condições de criatividade se você está com fome, né? Como é que você vai pensar em construir um novo negócio se você está com medo se amanhã você vai pagar a luz ou não? E se põe nesse lugar, né, Silvia? É um lugar de desafio enorme. E aí, eu acho que assim, a grande notícia positiva é que eu até pergunto aos meus colegas, Silvia, e aí para você também uma especialista, eu não vejo melhor caminho se não utilizar a tecnologia como política pública em que a gente possa efetivamente agir imediatamente. Assim, me parece que a grande notícia da pandemia esse é o caminho mais rápido, mais seguro e que vai precisar cortar na pele, vamos precisar reorganizar os nossos mitos, os nossos valores, que muitas vezes estão calcados em verdades criativas não reais, né? Assim, então, muito mais do imagético do que no real. E eu acho que a tecnologia, e acho que essa é a minha frase, é a grande transformação na economia, conectando com o que você disse, a indústria mais tradicional, e aí até a gente olhando para o varejo, se a gente trouxer um número, Silvia, a gente está falando ainda de 5% a 7% da economia brasileira no universo digital. Se a gente recortar para a americana, de 15% a 20%. Para a gente olhar para a indiana, de 12% a 15%. Olha o tamanho da economia que nós podemos gerar, tamanho da receita a partir dessa nova sistemática, né? Perfeito. Aliás, você tocou nesse ponto, eu vou fechar, porque agora eu já passei da hora aqui, agora que eu vi, estão gritando comigo aqui, mas dá tempo. Eu vou fechar aqui, pegando um pouco esse lance. Entrou uma pergunta aqui, que é assim, qual o tamanho, né, qual o tamanho dessa economia hoje? Você citou, né, e você citou uma parte, mas tem como medir, quer dizer, quantos por cento hoje de brasileiros estão, de alguma forma, ligados à gig economy ou alguma métrica? Fernando, a gente tem isso? Diego, algum de vocês tem esse dado? Consegue quantificar? Eu não tenho esse dado. Eu tenho dado para os projetos que a gente fez, mas aí são para os projetos. E são grandes, são importantes. São grandes. Isso eu posso dizer para você. Tá. Eu acho que a dificuldade do Fernando é a dificuldade que a gente ainda tem no Brasil aqui, né, de ter isso de forma organizada. Uma das coisas que a gente tem debatido muito com o governo, né, e quando eu digo governo, com o Estado, não só com este atual governo, nós precisamos de uma base centralizada, sabe? Nós precisamos, mais do que saber quantas pessoas estão na gig economy, essas pessoas passam 3 horas aqui, 2 ali e 1 lá, 7 aqui, 2 lá, nenhuma hora aqui esse mês, várias horas no mês que vem. Essa centralização para a gente enxergar o bloco, a gente está longe ainda no Brasil de ter essa visão. E ela, inclusive... desculpa, Igor, só para falar um negócio aqui.
ela inclusive, ela cria distorções muito grandes. Por quê? Porque isso permite às pessoas falarem o que quiser. Não, eu trabalhei 23 horas no dia. Você perde a forma de efetivamente olhar isso do ponto de vista numérico, né? Rendeu como, né, Diego? Silvia, acho que tem esse dado. Silvia, a gente, quando começa a pandemia, esse é um dado, eu preciso confirmar a fonte, mas salvo engano, do Sebrae, e aí até por isso a gente tem um programa chamado Digitalize, para trazer esse empreendedor das mais diversas formas, e aí eu trago essa reflexão, Silvia, trazer o empreendedor agrícola. Estou falando da alimentação, a dificuldade da garantia mínima da alimentação brasileira tão grande. Nós somos um dos maiores produtores. Olha que contradição, Silvia. Nós somos os maiores produtores do mundo e temos uma dificuldade desse tamanho. Mas o número que eu tenho, Silvia, é que a gente está falando aí de 7% do nosso produto interno bruto em economia digital. Perfeito. Eu queria, Silvia, no sentido de encerrar, dizer o seguinte: a ONU está costurando aí para 2003 uma cúpula mundial de novo sobre inclusão digital. Na verdade, é a cúpula 20 anos depois da cúpula mundial sobre a sociedade da informação, que aconteceu em 2003, 2005. Então, esses assuntos estão na mira da ONU para essa cúpula daqui 2 anos. Então, Diego, você que tem uma atuação aí de advocacy grande, vamos nos juntar, porque o Brasil, em geral, faz um papel meio terciário, não é nem secundário nesses processos. Mas eu acho que a gente tinha que se unir para que o Brasil, né, e principalmente drivado não pelo governo, mas pelo setor produtivo, tivesse uma participação condigna, né, nesse e em outros fóruns mundiais. Perfeito. Muito bom. Gente, eu queria agradecer muito a vocês as perguntas todas que foram enviadas. Queria agradecer a participação aí dos 4. Acho que esse é um assunto que não acaba hoje, não vai acabar tão cedo, mas precisa avançar, né? Dava para ficar várias horas aí discutindo, porque ele tem inúmeras pontas, mas eu acho que, de um lado, ele traz realmente oportunidades e, de outro, ele traz desafios para quem está nessa economia nova, né? Para quem está, inclusive, puxando o carro dessa economia nova, porque aí é a hora de fazer o clash das realidades antigas com as realidades novas e tentar conjuminar, que é a hora que a transformação final acontece. Então, eu queria agradecer muito a vocês, obrigada, uma boa tarde para todos, obrigada para quem nos acompanhou, e até a próxima. Eu vou passar para a Fernanda, que agora ela continua a caravana aí.